Hoje eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs esta noite sobre um roteiro que a gente tem que ter para o próximo ano. Na verdade, são um script que deve nortear nossas atitudes, nossas reações para o próximo ano, como sendo um guia para a gente melhorar e viver aquilo que o Senhor planejou para a gente. Eu diria o seguinte: o ano passado eu anotei várias coisas que eu queria fazer. Eu até vim no altar e apresentei ao Senhor no culto do dia 31. Algumas delas eu consegui cumprir fielmente, fui até o final, até consegui ir além. Outras não consegui e fiquei um pouquinho frustrado com isso, mas eu pedi perdão ao Senhor, porque eu falei que eu queria fazer e prometi que ia fazer e acabei não conseguindo conforme aquilo que eu tinha proposto para mim. Mas, ao mesmo tempo, hoje pela manhã, eu comecei a anotar algumas coisas que eu gostaria de fazer, que eu espero fazer no próximo ano. Eu entendo que, como pastor, eu preciso ter muito alimento para oferecer à igreja. Então, o que significa que eu preciso me alimentar bastante. Então, daquilo que é a palavra do Senhor e também de livros que possam me edificar. Então, eu me dispus a ler vários livros, já até anotei alguns que eu vou atrás deles, que eu quero ler para edificar a minha própria vida e também compartilhar depois com vocês também. E muitas coisas que eu espero fazer para o próximo ano, e eu me coloquei à disposição para isso. Mas todos nós sabemos que o ano novo não significa que os problemas velhos se acabam no dia 31 à meia-noite, correto? Todos nós sabemos que o começo de um ano novo não significa que tudo que passou do velho acabou. Não, a gente sabe que as coisas continuam, muitas lutas continuam, muitos problemas continuam, muitas dificuldades, muitas crises, e vão continuar, e a gente tem que saber como lidar com elas. Naturalmente, o final do ano nos faz refletir sobre o que aconteceu, como vivemos esse ano, as conquistas, as perdas, as decepções, as alegrias. A gente sempre traz à memória as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Esse ano eu pude ter o privilégio de poder viajar, fazer algumas viagens que eu amei ter feito e que eu nunca tinha planejado fazer antes, mas aconteceu e foi muita bênção. Viajei com o João, fomos lugares estratégicos, lugares que nos abençoam muito e que fortalecem a nossa memória, nos dá a compreensão melhor até da palavra de Deus, algumas coisas, e eu que espero fazer algumas coisas mais no próximo ano. Mas hoje eu quero compartilhar então com vocês um roteiro para o próximo ano, aquilo que deve nortear as nossas atitudes. E para isso eu quero compartilhar com você, baseado num texto simples, mas que tem uma profundidade grande. Provérbios capítulo 3, os versos 5 e 6. Eu posso garantir a vocês que aqueles que seguirem as orientações desse texto irão satisfazer e vão completar o ano 2019 e vão chegar no final e vão dizer assim: valeu a pena. Temos certeza que aqueles que seguirem a orientação desse texto vão estar felizes e vão estar satisfeitos até o final do ano de 2019. Diz então a palavra do Senhor, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vou repetir: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar com você 3 sinais na estrada da vida que a gente deve andar. 3 sinais que devem nortear nosso caminhar no próximo ano, 2019. O primeiro sinal, e que é interessante, são as dificuldades. Esse é um sinal de alerta, é um sinal em vermelho, um sinal que deve nortear a gente de como a gente tem que lidar com isso. As dificuldades não são aquilo que a gente pode imaginar assim: eu tenho que evitar isso. Não.
eu jamais vou conseguir evitar as dificuldades. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso? Que nós iremos passar por muitas dificuldades. Nós iremos passar por luta. 2019 não será um ano fácil também não. Será um ano de muitas lutas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim para mim: pastor, se você souber o que eu estou passando, você iria entender o meu sofrimento. Lógico. Todo mundo vai olhar para a sua realidade, todo mundo vai olhar para o seu problema, vai olhar para as suas dificuldades e vai se posicionar diante delas. O que a gente não pode fazer é nos aprofundar ou nos afogar nesses problemas, nessas dificuldades, e nem impedir que elas possam vir sobre a gente. Eu diria que o segredo está em aprender como reagir diante das dificuldades. O segredo para vencer dificuldades é saber como reagir diante delas. Não é como você evitar, não é como você sobrepor, mas é como você deve reagir a essas dificuldades. As dificuldades, elas virão com certeza. Então, talvez a pergunta que a gente tem que fazer não é como é que eu posso evitar. Não é que eu tenho que me preparar para evitar as dificuldades e problemas, mas assim eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar como eu devo reagir quando elas chegarem. Isso eu tenho que fazer. E o texto bíblico que a gente leu, Provérbios, diz o seguinte: me ensina que eu não posso me apoiar em meu próprio entendimento. O verso 5 diz o seguinte: como é que então eu tenho que reagir às dificuldades? O texto diz, é claro, não se apoie em seus próprios entendimentos ou na sua própria força. Interessante, quando eu vejo Provérbios ensinando, Provérbios é o texto de Salomão. Salomão é o homem mais sábio do mundo que a Bíblia declara. Ele traz, então, orientações de como é que a gente tem que reagir. A primeira forma que eu tenho que reagir diante das dificuldades é não reagir usando o meu conhecimento. Quando eu estou em lutas, quando eu estou em dificuldade, a orientação de Salomão é exatamente o oposto do que a maioria de nós faz. Quando a gente está em lutas, quando está em dificuldades, a gente vai tentar nos preparar, a gente vai tentar pensar, a gente vai tentar idealizar, a gente vai tentar buscar recursos, a gente vai tentar resolver do nosso próprio jeito a encontrar a solução dos nossos problemas. E a Bíblia nos orienta que a gente não deve fazer isso quando está em dificuldade. Eu não posso simplesmente tentar resolver do meu jeito. Eu preciso olhar do jeito como Deus quer. Quem age normalmente do seu jeito, tentando solucionar o problema do seu jeito, com certeza vai passar por grandes preocupações, ansiedade, frustração, desânimo, depressão, e assim vai. Quando eu tenho que solucionar as minhas dificuldades do meu jeito, vou passar muitas lutas. A gente passou nos últimos, talvez, 10 anos, 15 anos, não sei dizer ao certo, mas se criou uma estratégia a nível mundial que se chama de autoajuda. Ou seja, você tem mecanismos dentro de você que conseguem superar os seus problemas e te ajudar a vencer em suas dificuldades. Quando eu olho isso, eu vejo isso, ok, isso pode ser maravilhoso na ideia, mas quando você começa a olhar o tanto que se investiu em autoajuda, e você olhar hoje, o alto índice de depressão que existe no mundo é gigantesco, é enorme. Então a autoajuda não está ajudando ninguém. E o pior disso, estava até compartilhando com a Rosana essa semana, a gente estava lendo um artigo, ela leu o artigo, ela leu para mim, que o alto índice de depressão tem levado a uma epidemia de suicídios. Os países estão olhando hoje o suicídio como sendo uma das grandes tragédias na sociedade. E o país número 1 de suicídio devido à depressão é os Estados Unidos. O Brasil, eu não sei que número que deve estar, mas deve estar também muito alto. Mas isso é decorrente do quê? Decorrente do quê? Do ser humano tentar solucionar os seus problemas do seu jeito,
da sua forma de pensar, com a sua cultura, com o seu conhecimento, como se isso fosse completamente suficiente, e não é. Também estava conversando essa semana com alguns pastores, pelo WhatsApp, e a gente estava conversando sobre esse assunto. Essa semana aconteceu mais uma vez, mais uma morte de um pastor no Brasil por suicídio. Esse ano talvez foi a grande tragédia de muitos pastores se suicidarem. E eu perguntei para eles lá, escuta, por que isso está acontecendo? Porque antigamente a gente não tinha esse alto índice de suicídio, ou alto índice de depressão, ou alto índice de loucuras mentais acontecendo no meio do povo, seja ele do povo de Deus ou não. Mas tem aumentado demais esses problemas. E uma das coisas que um pastor disse, ele falou assim, naturalmente eu não sou especialista no assunto, mas eu vou dar minha opinião. Uma das grandes causas que tem gerado grande depressão e, posteriormente, grande suicídio no meio do povo, são as comparações. A comparação tem desgraçado a sociedade. A gente se comparar com o outro, a gente tentar se igualar com o outro, a gente pensar que aquilo que o outro tem é melhor do que aquilo que a gente tem. E comparar com aquilo que o outro comprou, e comparar com aquilo que está educando, como está educando o filho, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele tem. E as redes sociais hoje são um grande mecanismo de promover as comparações, sejam eles em qualquer área da sociedade. No nível cristão, no nível de pastores, a comparação é gigantesca, é terrível. A pressão que existe sobre os pastores, ou sobre líderes de grupos pequenos, ou de qualquer área na sociedade. Comparar-se com outra pessoa só traz desgraça sobre você. E isso é o que mais rumina o povo. E quando você se compara, ou quando você compara com outras pessoas, você está se rebaixando e você está provando que você não tem uma identidade resolvida. Porque quem tem uma identidade resolvida não compara-se com outra pessoa, porque não necessita. Porque ela entende que aquilo que Deus fez nela, o que Deus colocou nela, deve ser valorizado, cultivado e guardado, vivenciado de forma plena, porque Deus fez você assim, Deus me fez assim. Eu nunca vou poder ser igual ao Jean, nunca vou poder ser igual ao João, nunca vou poder ser igual a ninguém. Eu sou um Heber e ponto final. Você é você. Agora, quando eu tenho dificuldade de saber a minha identidade, eu começo a me comparar com outras pessoas. E quando isso acontece, eu trago para a minha própria vida desgraças que não são boas. E aí, com isso, eu tento achar uma solução de como é que eu posso chegar no nível que ele chegou, como é que eu posso chegar no patamar que ele chegou, como é que eu posso conquistar as coisas que ele conquistou. E aí você vê nas redes sociais, você nunca vê na rede social os problemas das pessoas, vê? As pessoas só postam aquilo que é de bom, só postam aquilo que é perfeito, aquilo que está legal, aquilo que você mais gostou. A gente faz isso, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, você sempre está provando e mostrando para os outros aquilo que é bom. Comece a colocar as coisas que são ruins de você. Vê se alguém vai seguir você. Não vai. Não vai. Então eu digo a você, a primeira coisa que a gente tem que saber lidar é que as dificuldades fazem parte da vida. Agora, como é que a gente tem que reagir diante delas? Como é que a gente tem que reagir? A palavra do Senhor diz o seguinte, a gente tem que reagir de que maneira? Verso 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Pastor, isso parece meio utópico. Confie no Senhor de todo o seu coração. A palavra confiança aqui usada nesse texto funciona como um refúgio, Ou seja, quando a gente enfrenta dificuldades, sejam elas fáceis ou difíceis, a gente deve recorrer e deve procurar refúgio naquele que pode nos ajudar, que é o Senhor Deus. Confiar nele significa esperar que ele possa trazer ao seu coração paz, esperança e trazer algum tipo de alívio.
Olha o que fala o Senhor alguns textos. Olha só, Deuteronômio 33, verso 27, Moisés diz o seguinte: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos abertos para vocês. Depois Davi diz o seguinte, em 2 Samuel 22, 3, o meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador, Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. E Salmo 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E Pedro ainda fala o seguinte, 1 Pedro 5, 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que fazer quando a dificuldade vem? Você deve confiar no Senhor com todo o seu coração. Fácil? Não. Mas é algo que a gente deve exercitar nas horas mais difíceis. Correr para o Senhor, pois Ele é o refúgio para você. Agora, como é que a gente corre para o Senhor? Como é que a gente encontra refúgio em Deus? Como é que eu posso colocar tudo diante do Senhor e receber do Senhor algum tipo de alívio? Existem dois caminhos. O primeiro deles, através da oração. Quanto mais eu oro ao Senhor, mais eu me aproximo dEle. E quanto mais me aproximo dEle, mais eu coloco diante dEle aquilo que eu estou sentindo. Agora, além de orar um pouco mais, eu preciso também renovar a minha mente com a palavra do Senhor. Porque a renovação da palavra do Senhor no meu coração vai me aproximar das soluções de Deus. O nosso grande problema é que a gente não gosta de orar muito ao Senhor e muito menos gostamos de ler e meditar na palavra do Senhor e renovar a nossa mente pela palavra do Senhor. Porque olha só, a oração nos aproxima de Deus. E a renovação da mente pela palavra nos aproxima da solução de Deus. Eu preciso crer mais na palavra do Senhor, confiar mais no que ela diz. Eu preciso crer muito mais que eu posso conversar com o Senhor, expor meus sentimentos a Ele e ter certeza que Ele vai me trazer alívio. Deixa eu contar para vocês algumas experiências que eu já passei. Eu já passei lutas grandes desde a época adolescente que eu me lembro, onde eu tive que tentar entender. Quando eu tive problema, quando eu quebrei o fêmur, fui para o hospital, fiz cirurgia. Eu me lembro depois que passaram algum tempo, eu tive dificuldade, porque eu até acabei perdendo um ano escolar. Eu fiquei 6 meses em casa, com as pernas erguidas para o alto na cama, sem poder ir para a escola. A diretora da escola não abriu brecha para que eu pudesse estudar e fazer prova em casa, completamente de tudo que eu tinha que fazer. E eu acabei perdendo um ano escolar, e eu fiquei muito chateado com isso. Muito chateado. E ali o mundo estava caindo na minha cabeça, porque eu estava perdendo um ano na escola. Porque eu estava jogando bola e quebrei a perna. Mas eu me lembro de momentos dos mais maravilhosos que eu passei na minha vida, naquele momento de angústia no quarto. Foi difícil porque eu perdi um ano, mas eu me lembro, logo nos primeiros dias que eu fiquei em casa, com dor na perna, a perna esticada para o alto, eu me lembro que a janela estava fechada, eu estava no quarto, estava escuro, e uma luz radiou, entrou no quarto, e essa luz, e ali veio tamanha a presença de Deus, que eu fiquei impressionado, porque aquela dor no meu coração, que eu estava sentindo, que eu estava com uma dor física, eu estava sentindo que eu ia perder as coisas na escola, eu estava perdendo as amizades, perdendo a escola, perdendo as aulas, o trabalho, as provas, e eu estava sofrendo com aquilo, mas eu me lembro que quando o Senhor entrou no quarto e me visitou, aquilo mudou completamente o meu coração. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas dores passaram. Porque eu encontrei refúgio naquele que é tudo para mim, é o meu Senhor. Isso aconteceu quando eu estava de cama, doente. E durante esse período também eu passei outra experiência onde o Senhor me visitou. E eu estava ali começando a ter agora visões sobre as coisas que iriam acontecer comigo no futuro. E Deus me despertou, me deu visões do que eu iria fazer no ministério pastoral, mesmo sem saber que eu ia ser pastor ainda completamente. Mas sabe, queridos, que quando a gente vai até Ele em oração, e Ele vem até nós,
não tem experiência melhor porque aquilo enche nosso coração de tanta paz, que os problemas estão lá, mas você encontra em Deus algo que possa te levar a olhar para frente. Isso é muito bom. Mas além disso, eu tive que começar a exercitar uma outra coisa. Tive que começar a ler mais a Bíblia. Eu preciso começar a aprender melhor a palavra de Deus. Me levou então a refletir um pouquinho mais do que diz a palavra do Senhor sobre posicionamento diante dos amigos, diante dos colegas, diante das pessoas da escola. Aquilo começou a fomentar na minha cabeça ter que saber como eu tenho que agir com as pessoas. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu descobri em Deus como eu deveria me posicionar com as pessoas. A Bíblia me orientou a como agir com as pessoas. Isso, sabe o que é? Renovar a nossa mente. Porque quando eu não permito com que a palavra entre na minha cabeça e não mude a minha forma de pensar em relação às coisas que estão acontecendo ao meu redor, minha cabeça não está sendo renovada pela palavra do Senhor. Se a minha vida continua sendo a mesma, e aquilo que eu faço pela palavra do Senhor e não modifica o meu caminhar, eu questiono a sua forma de ler a palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra do Senhor, aquilo tem que de alguma forma modificar a minha forma de agir com outras pessoas. Eu estou completando, graças a Deus, a leitura da Bíblia inteirinha na versão A Mensagem. Eu resolvi ler a Bíblia esse ano numa versão diferente. E é impressionante como eu vi que o Senhor começou a falar comigo através de algumas passagens dos profetas. E eu começava a questionar: Senhor, por que o Senhor agiu assim com esse profeta? O Senhor mandou alguns profetas ficarem... Gente, você não consegue imaginar, Deus mandou o profeta Ezequiel ficar pelado na frente dos outros. Você obedeceria uma ordem dessa? Falei: Deus, não tem outra forma de pensar? Porque Deus queria fazer o quê? Mostrar a nudez de Israel para Israel. Ele fez de que maneira? Mostrando o profeta nu. E eu falei: Deus, como é que faz isso? Eu falei assim: você quer que eu te ensine? Eu vou te explicar como é que eu vou fazer com você então. E aquilo começou a mexer com o meu coração. Eu preciso compreender a forma como Deus quer lidar com a minha vida. Como é que eu faço isso? Refletindo, meditando na palavra do Senhor. Quando eu tenho essa compreensão, aí eu estou começando a compreender que as minhas dificuldades não são maiores do que o plano de Deus na minha vida. Eu preciso então entender que na escala da vida, na escala que a gente está passando, aquilo que a gente está enfrentando, as dificuldades vão fazer parte. Bom, em 2019, vão ter lutas? Vão ter. E a gente tem que saber como lidar com elas. Não é fugindo delas, mas é encontrando em Deus refúgio. É permitindo que a palavra do Senhor renove a nossa mente, para que eu possa saber como é agir e reagir diante da sociedade. Aquilo que está acontecendo com a gente. Amém, queridos? Primeira coisa, então, é a dificuldade. A segunda coisa, o segundo sinal na estrada da vida, é a devoção. A devoção é o seu momento com Deus. E algumas coisas o Senhor falou muito em meu coração sobre isso, que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, devoção, eu penso naturalmente no meu momento secreto com Deus. Jesus disse em Mateus 6,6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que está em secreto o recompensará. O Senhor diz que Deus está em secreto. Responderá a você em secreto. Falará a você em secreto. Isso significa que eu preciso de um tempo a sós com Ele. Para que eu possa ter um momento de devoção, eu preciso ter um momento a sós com o Senhor. E infelizmente, hoje, eu diria que uma grande estratégia do diabo para mim e para você que mora nesse país, chamado Estados Unidos, é a perda do fogo de Deus no nosso coração por causa das nossas justificativas. A gente sempre diz: eu não tenho tempo. Meu trabalho me consome tantas horas por dia. Eu tenho que me preocupar com o trabalho, com os bios, eu tenho que me preocupar com as coisas que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer. São as pessoas que trabalham para mim, eu tenho que ficar preocupado com essas pessoas. Eu estou sempre atrelado a um mundo, fechando as portas para Deus e olhando para o mundo como sendo o maior vilão da minha própria vida. Mas, na verdade, o problema não é o mundo, o problema é você que não sabe administrar bem o seu tempo e não prioriza Deus na sua vida.
O problema é que a gente não coloca Deus no lugar devido. O problema é que a gente não sabe colocar Deus no lugar que Ele deve estar na minha e na sua vida. A gente coloca outras coisas no lugar. O lugar secreto para nós é o lugar separado. Eu não sei quanto a você, mas eu, quando eu meu momento secreto com o Senhor, prefiro acordar mais cedo que todo mundo em casa. Porque eu não quero ser incomodado e atrapalhado, porque meus filhos estão andando, vão na cozinha, vão na sala, minha esposa está... Eu não quero ser atrapalhado por as coisas que são naturais ao dia a dia. Então eu preciso fazer o quê? Eu acordar mais cedo, separar meu tempo para ler a palavra de Deus, para orar, tomando um cafezinho junto, mas estou ali buscando ao Senhor no meu secreto. Porque eu sei que no meu secreto Deus irá responder. Mas é o meu momento com o Senhor. É meu momento com o Senhor. Sem ninguém me atrapalhar, sem ninguém interromper. Mas a gente dá muita desculpa. Jesus, por várias vezes na sua história, enquanto viveu aqui, neste mundo, ele se separava, ele se isolava, ele ia para o monte, ele se separava um momento para estar com o Pai. E olha que Jesus era filho de Deus, não precisaria pensar nisso, em fazer isso, mas ele entendia que existe um prazer e uma importância, uma necessidade de estar mais perto com o Senhor em secreto. Se você quer viver melhor o ano 2019, não perca a perspectiva que você precisa ter um momento devocional com o Senhor todos os dias da sua vida. Sem isso, você vai sofrer drasticamente na sua história, na sua vida. É muito importante fazermos isso. Agora, como é que a gente pode manter a nossa devoção, esse momento de intimidade com o Senhor? Como é que eu posso manter isso? A palavra do Senhor diz o seguinte, em Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Salomão está dando uma dica. Se você quer ter um momento devocional, um momento de devoção ao Senhor, um momento com o Senhor, você precisa reconhecer o Senhor em tudo que você está fazendo. Reconhecer o Senhor em tudo. Reconhecer está falando em conhecimento de uma pessoa, ou de tornar aquela pessoa familiar a você e as pessoas ao seu redor. Reconhecer o Senhor significa trazê-lo para a sua própria vida. E em tudo que você fizer, você precisa sinalizar que Ele está com você. O apóstolo Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescer significa ampliar seu conhecimento, ampliar a sua compreensão daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer para você. E como se faz isso? Ora um pouquinho mais, jejue, leia um pouquinho mais a palavra do Senhor. Jesus disse o seguinte, João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quando eu estou reconhecendo o Senhor na minha própria vida, eu começo a estar mais ligado e conectado com Ele. Quanto mais eu me apresento a Ele, quanto mais eu estou ligado a Ele, mais Ele vai estar ligado comigo. Agora, quanto menos eu tenho intimidade com o Senhor, menos eu sinto o Senhor, menos eu vejo o Senhor, menos eu recebo do Senhor refúgio, menos eu erro, sabe, mais eu erro nessa vida. Uma coisa que eu fico tentando entender sobre devoção, é que a devoção não envolve apenas o seu momento secreto com Deus. A sua devoção também envolve você passar para os outros aquilo que Deus é na sua própria vida. Aquilo que Deus faz na sua própria vida. Quando diz o texto, reconhecer Deus em todos os seus caminhos, e envolve passar para os outros isso. Por exemplo, no seu trabalho, você que trabalha na construção. Jesus, quando ensinou os discípulos de 70, diz de 2 em 2, ele deu a seguinte missão. Quando vocês chegarem numa casa, ao entrar naquela casa, o que você tem que fazer? Primeira coisa, antes até de cumprimentar a pessoa, pisou no lugar, diga uma frase simples: paz seja sobre esta casa. Sabe o que significa isso? Que a presença de Deus que está em você possa irradiar no lugar onde você está.
Devoção significa você no seu trabalho, chegou na casa que você vai construir, no prédio que você está reformando, ou no mesmo, numérico, não importa onde, você entrou lá, reconheça a Deus naquele lugar, de que maneira? Declarando a paz do Senhor sobre aquele lugar. Quando você faz isso, você está sinalizando Deus sobre aquele lugar. E, se possível, faz também as pessoas que estão lá trabalhando com você. Não tenha vergonha de declarar que Deus é com você. Diga às pessoas, paz seja sobre você. A pessoa vai entender? Não. Não importa se vai entender ou não. Mas se ela tiver um coração aberto, aquilo que está em você vai irradiar no coração dela também. Entenda bem, reconhecer o Senhor, ter uma vida de devoção, significa você passar para o outro aquilo que você tem dentro de você. Deus não quer que a gente viva apenas com nossa intimidade com o Senhor crescendo, mas eu preciso passar isso para outras pessoas. Você que trabalha limpando uma casa, quando chegar naquela casa, muitas casas que vocês limpam são cheias de demônios, de lutas, de problemas conjugais, de problemas familiares. Agora, se você chegar cheia de Deus, contendo a sua devoção, a sua intimidade com o Senhor, você pode chegar e com a sua presença, aquele mal que está sobre aquela casa vai sair em nome do Senhor Jesus. Mas isso significa você compreender a importância da sua devoção. Chegar lá de qualquer jeito e falar de qualquer jeito, também não vai mudar o lugar. A gente não tem como mudar aquilo que a gente não tem. Você precisa então se encher de Deus e quando chegar no lugar, declarar aquele lugar, que a paz do Senhor enche aquele lugar. Com a sua patroa, o seu patrão, você percebeu que as coisas não estão bem, você pode até falar e ousadamente até perguntar, tudo bem com você? E até ser ousado em dizer, eu posso orar com você? Eu creio no Deus que pode mudar a sua história. E você orar. Devoção é você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos, onde você estiver. É compreender que tudo na vida está centrado nele, não em você. Está centrado em torno dele, não em você. E ao redor de você, não em você. Reconhecer que Deus está em todos os seus caminhos, é tê-lo em sua mente desde o momento que você acorda. Eu já entrei na minha rotina. Eu já acordo antes de abrir os olhos. Eu digo, bom dia, Senhor. Bom dia. Eu já entro no meu dia buscando ter uma intimidade com Ele. De lá eu já saio no banheiro, tomar meu café, lendo a Bíblia, orando. É o meu momento com o Senhor desde cedo. Eu separo, eu acredito, isso só eu acredito, que o melhor momento para você ter intimidade com o Senhor é de manhã, é cedinho, madrugada. Porque durante o dia, você está com a mente cheia. Quanto mais minha mente está cheia, mas eu preciso esvaziar, porque se eu não esvaziar, eu não consigo ter intimidade com o Senhor. E se eu amanheço com a mente cheia de preocupações, de dificuldades, o que eu tenho que fazer? A estratégia que eu uso, eu pego um caderno, nem é celular, mas é um caderno, uma caneta. Enquanto a minha oração está acontecendo, talvez com você já deve ter acontecido isso algumas vezes, você está orando, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque eu amanheci, noite de descanso, Senhor, eu tenho que pagar aquela conta hoje. Aí eu escrevo lá, conta para pagar. Põe lá, Senhor, aí você lembra outro problema, você põe a nota lá. Depois você lembrar todos os seus problemas, aí você volta a orar ao Senhor. Para você ter intimidade com o Senhor em secreto, você precisa limpar a sua mente. Como se faz isso? Põe para fora. Põe para fora. Escreva, põe no cantinho. Depois que terminou a sua intimidade com o Senhor, agora, Senhor, me ajuda. Eu tenho que resolver isso aqui hoje. Eu preciso que você me dê sabedoria para lidar com isso. Aí, você vai ter de Deus sabedoria para lidar. Deu para entender? Mas eu preciso ter essa atitude. Mas eu tenho que fazer o quê? Reconhecer o Senhor em tudo que eu estou fazendo. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa Deus fazer parte da sua vida.
Não exclua Deus do seu dia a dia. Não adianta você ser um adorador aqui na casa de Deus, no sábado à noite, domingo até sexta-feira, você se esquece de Deus. Se você quer ter um 2019 diferente, compreenda que as dificuldades vão vir, mas você pode encontrar refúgio no Senhor. Mas entenda que você precisa ter a sua devoção constante com o Senhor, porque sem ela você não vai encontrar força para poder vencer as suas dificuldades. Tenha a sua devoção com o Senhor. E o terceiro sinal que a gente tem que compreender da estrada da vida é as suas decisões. Decisões. O verso 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Endireitar as suas veredas significa corrigir seus caminhos. Agora, como é que o Senhor corrige os meus caminhos? Como é que o Senhor corrige os seus caminhos? Ele te mostra, Ele te aconselha a tomar decisões. Ele não toma decisão por você, Ele não faz a sua parte. Ele já colocou as promessas disponíveis para você. Mas quem tem que fazer por onde? Quem tem que semear? Quem tem que procurar? Quem tem que agir? Sou eu e você. Meio que o Senhor faz, nos aconselha, nos instrui, nos orienta. De que maneira? Pela sua palavra. Ele nos dá dicas. E a gente tem que saber isso. Olha o que fala em Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei, diz o Senhor, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Senhor tem disponível conselhos, orientações, diretrizes, princípios que a gente tem que ouvir e acatar aquilo como verdade para nós. Agora, quando o Senhor der um conselho, faça o que Ele mandou fazer. O problema de nós, muitas vezes, é que pegamos os milhares de conselhos que o mundo dá e coloca Deus como sendo mais um conselho. E qual é a consequência? Pesamos aquilo que é melhor para nós, qual conselho é mais adequado à minha situação, eu vou escolher. Então, se o conselho do meu tio for melhor do que o conselho de Deus, então eu vou seguir o conselho do tio. Se o conselho do meu pai é melhor do que o conselho que o Espírito Santo deu, então eu vou seguir aquele conselho que o pai deu, que é melhor que o Espírito Santo. Se você fizer isso, você está compreendendo completamente errado quem é o Senhor. Você pode ouvir muitos conselhos, com certeza, mas a palavra final, o conselho final e melhor, não vem das pessoas, mas vem do Senhor, Deus que criou o céu, a terra, que criou você e eu. E eu preciso ter isso como base na minha própria vida. Ouvir o conselho de Deus significa a palavra final na minha história. Mesmo que eu tenha que perder. O conselho do Senhor muitas vezes pode trazer alguns sentimentos ruins. Porque vai ter que me levar a pedir perdão para o outro. Vai ter que me levar a escolher aquilo que muitas vezes pode parecer perda, mas no futuro é ganho. Mas como eu não consigo ver o futuro, eu só vejo o dia de hoje, então às vezes eu acho que a vontade de Deus não é muito boa para a gente. E a gente tem que saber como lidar com isso. Olha só, Provérbios 2,15 diz o seguinte: andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. O que significa isso? Aquelas pessoas que o ser humano ele já nasce em pecado, então as suas escolhas, suas decisões normalmente são tortuosas, são erradas. A minha decisão, a sua decisão neste mundo normalmente nunca é perfeita e boa plenamente para a gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a decisão e o conselho melhor para a gente. E isso está muito acima do que a gente pode pensar. Está na vontade do Senhor. Mesmo que a gente tenha que perder. Entenda bem isso. Porque a gente tem escolhas ruins. Ninguém é bom o suficiente. Você não é bom, eu não sou bom. A gente é ruim. Nossas escolhas não são muito boas. Mas eu escolho bem. Tem certeza? Quem de vocês aqui nunca se arrependeu de uma escolha que foi feita? Quem de vocês aqui nunca fez algo que não devia ter feito? Nunca falou algo que não devia ter falado? Nunca se expressou de uma forma que não era para ter se expressado? Quem de vocês aqui nunca comprou algo que disse, por que eu comprei isso?
Quem de vocês nunca desperdiçou dinheiro à toa? Fala para mim, alguém aqui? Quem de vocês aqui nunca desprezou o ensino do Senhor e preferiu ouvir o ensino de outras pessoas? Eu creio que a maioria de nós, porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, a gente acha que ouvir a palavra do Senhor é ouvir pregador de fora. Hoje, infelizmente, as pessoas acham que ouvir pregação de Cláudio Duarte ou de qualquer pregador famoso que está na internet significa você ouvir a palavra de Deus. Está totalmente enganado. São homens de Deus falhos, como eu sou falho. Mas a palavra é verdadeira e ela é fiel para cumprir o seu propósito. Ela é melhor do que qualquer pregação que você possa ouvir. Ah, mas eu gosto de ouvir pregação, ok, pode ouvir. Mas você não pode tomar decisão baseada no que o pregador disse, a não ser baseado no que a palavra do Senhor disse. Se ele citou um texto bíblico, então use aquele texto para poder basear a sua vida naquele texto, não na experiência do irmão X, da irmã Y. Não faça isso. Não se posicione baseado na pregação das pessoas, da história da pessoa. Não funciona assim. Cada um é cada um. Teve uma época, alguns anos atrás, depois que trabalhou muito a questão de batalha espiritual, de guerra espiritual. Aí uma pessoa começou a escrever, eu não tenho nada contra essa pessoa. Uma autora, uma escritora chamada Rebecca Brown. Alguém conhece essa mulher? Ok. Os livros podem ser maravilhosos, mas eu digo a você, minha experiência própria. Eu comecei a ler 2, parei no começo. Sabe por quê? É muita luta desde o começo e parece que a pessoa não respira. Porque o diabo está descendo a pessoa desde o começo, não dá folga. Mas aí quando você entende a história dessa mulher, aí você entende porque que o diabo pressiona tanto a vida dessa mulher. Mas é a história dela. Não é para ser a sua história. Atos continua com a sua história, com a minha história. Quando eu conto a história daquilo que Deus fez na minha vida, e eu ponto algumas coisas aqui, queridos, isso significa que eu estou compartilhando a minha história. E a minha história é a minha história, não é a sua história. Agora, eu tenho que saber que a palavra do Senhor vai me levar a tomar decisões corretas, coerentes com o princípio da vontade do Senhor. Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha o que está o Salomão dizendo. Jeremias diz o seguinte, um texto muito conhecido, Jeremias 29:11 diz: porque sou eu e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor tem sempre um melhor plano para a gente. O Senhor tem sempre o melhor para a gente. E por que a gente gosta de ouvir sempre o plano de outras pessoas? Por que a gente sempre quer seguir o plano do outro, porque o plano do outro parece melhor que o nosso plano? Por que eu sempre quero fazer que nem o outro, porque eu acho que o outro tem mais sucesso do que eu tenho? Porque nos falta entender quem eu sou diante de Deus e quem Deus é para a minha própria vida. Porque quando eu compreendo isso, Ele vai me dar instruções de como eu devo tomar decisões neste mundo. Decisões. Essa é a nossa parte, é a nossa tarefa. Não queira esperar que Deus tome decisão por você, que Ele não vai fazer isso. Ele não vai corrigir sua vida, simplesmente num piscar de olhos, num estalar de dedos. Não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus consiste em você caminhar por fé, e caminhar por fé significa tomar a decisão própria. Jesus disse várias vezes: se você crer, você vai receber. Se você crer, você vai receber. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. É a sua decisão, é o seu posicionamento. É a sua decisão que vai mudar a história da sua vida. Mas tem que ter decisão coerente com a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso 8 diz:
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer que seu caminho prospere? Está aqui. Não é pelo muito trabalhar que você vai prosperar. Não é pelo muito ter dinheiro que você vai prosperar. Não é pelo muito fazer que você vai conquistar coisas maiores. Você pode conquistar hoje, amanhã você pode perder tudo que você conquistou. Porque isso não é o mais importante no reino de Deus. Agora, se eu compreender que o segredo, que o maior tesouro que existe para a gente é o que está na palavra de Deus, é o que Jesus é para a gente, aí isso ninguém pode roubar, ninguém tira da gente. Quando eu compreendo que a verdade da minha própria vida consiste no ter um maior presente, viver em função do maior presente, eu buscar viver em função daquilo, eu vou ser muito feliz na minha vida. Se eu compreender essa verdade, as minhas decisões vão ser diferentes. Eu vou decidir primeiro as coisas de Deus e depois os meus desejos pessoais. Eu vou decidir primeiro o culto, o GP, e depois eu faço outras coisas. Eu vou decidir primeiro estar em comunhão com as pessoas, porque isso faz parte da minha vida. Depois eu posso pensar nos meus prazeres. Existe uma ótica no reino de Deus. E a gente tem que saber que isso deve pautar a minha e as suas decisões. A primeira coisa, Deus. Segunda coisa, os outros. E terceiro, você. O que deve pautar minhas decisões nunca pode ser primeiro eu, depois Deus e, se sobrar, os outros. Eu estou com uma compreensão equivocada do que diz a palavra de Deus. Mas o que o Senhor me ensina na palavra do Senhor, que eu preciso compreender, a primeira ótica, o primeiro princípio é Deus, é a sua vontade, o seu reino, isso é em primeiro lugar. O segundo lugar das minhas decisões, que deve ser pautado pela vontade do Senhor, são os outros, não é você. Você é o pior, é o menor de tudo, lá embaixo, o terceiro. O que é mais importante é Deus e os outros, não é você. E isso é na ótica do reino de Deus. Você deixaria um trabalho para atender uma pessoa? Não posso. Se Deus pedir, só se cair um raio na minha cabeça. Tem gente que é tão duro, porque só pensa no trabalho, só pensa em ganhar, só pensa em ganhar, só pensa em enganar. E aí sabe o que acontece? Trabalha, depois fica doente, não é jogando praga não, mas fica doente, fica 2, 3 dias de cama, aí fica pensando, poxa vida, perdi 3 dias do meu trabalho e não pensa, opa, ganhei 3 dias para ter mais intimidade com Deus. Sabe o que é pior, queridos? Que quando você não para durante a sua vida para ter intimidade com o Senhor, a vida vai parar você. Depois você vai se arrepender. Entenda bem, queridos. As suas decisões devem estar pautadas primeiro em Deus, segundo nos outros e depois em você. Essa é a vontade do Senhor, sempre foi. Jesus veio para viver durante 33 anos e meio. Ele viveu o seu ministério durante 3 anos e meio, 3 anos. Me fala qual foi a vez que ele pensou nele naqueles momentos. O que era mais importante para ele? Era cumprir a vontade do Pai. Qual era o mais importante para ele? Era salvar as pessoas. O foco de Jesus sempre foi o Pai e a missão que ele confiou com as pessoas. Se você quer viver o ano 2019 dos mais felizes, ponha a ordem correta nas suas decisões. Se você inverter, você vai sofrer consequências disso. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E eu falei com vocês hoje que o seu caminho envolve 3 sinais simples. O sinal primeiro são as dificuldades.
E a gente tem que entender que nós vamos passar por elas sempre. Não há como fugir das dificuldades. Você não pode fugir delas. Mas eu preciso encontrar um meio pelo qual eu devo vencê-las. De que maneira que é? Me refugiando em Deus. E além das dificuldades, eu preciso ter devoção. Meu momento com o Senhor, sejam ele um momento secreto, ou seja um momento de passar aquilo que eu tenho para outras pessoas. Eu tenho que sinalizar para o outro aquilo que Deus fez na minha vida e faz diariamente na minha vida. Eu fiz uma oração ao Senhor essa semana, quando estava no Canadá, lá com a família. Falei, Senhor, me ajuda, me traz em memória sempre. Quando eu chegar numa casa, eu quero ali abençoar aquela família. Eu quero. Que seja uma atitude minha durante o próximo ano, 2019 todinho. Eu estou pedindo, Senhor, me ajuda, me lembra. Porque às vezes eu chego na casa de alguém agitado, preocupado, tal, e acaba passando. Mas que o Senhor me ajude a lembrar, com que eu possa chegar naquela casa e deixar a paz do Senhor naquela casa. Devoção. Esse momento com o Senhor. E passar por outro que ele recebeu de Deus no seu momento secreto. E por último, as suas decisões. Elas precisam ser pautadas na palavra do Senhor. Como diz Josué, medita na palavra do Senhor todos os dias. E Ele vai ajudar você. E Ele vai ajudar você. E Ele vai fazer você prosperar. Feche os seus olhos, por favor. 2019 é um ano que promete ser o cumprimento de muitas promessas para nós. E eu estou crendo que será um ano arrebatador. De experiências novas e de conquistas que a gente nunca conquistou. E eu estou me apropriando dessas palavras. Aquilo que o Senhor disse através dos profetas que vieram neste lugar. Eu falei essa semana para Deus, eu tomo posse dessas palavras. Agora me ensina o que eu tenho que fazer para que essas palavras possam se acontecer neste lugar. E o Senhor começou a mostrar meu coração sobre isso. Dificuldades virão? Virão. Mas eu não posso deixar minha devoção de lado. Não posso permitir com que o diabo destrua minha vida. Tirando de mim prazer de estar com Deus no momento secreto. E também de passar para outras pessoas aquilo que eu recebi de Deus. E que o Senhor me dê sabedoria, e sabedoria a cada um de vocês, a tomar decisões pautadas na palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe o que a gente passa, o que a gente sente, sabe os nossos sonhos. E muitas vezes o Senhor pede de nós nossos sonhos e a gente não quer abrir mão deles. Mas nós queremos declarar, Senhor, e pedir, Deus, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Mesmo que a gente perca os nossos sonhos. Mesmo que aquilo que a gente deseja para nós não seja possível concretizar. Mas nós queremos, Pai, que a Tua vontade seja plena e perfeita em nossas vidas. Que o ano 2019 seja um ano, mesmo que venha com dificuldades que virão, com certeza, a gente encontre refúgio no Senhor, esperança no Senhor. A gente passe momentos maravilhosos contigo e sinta do Senhor a Tua presença, a Sua paz e o Seu alívio. Que 2019 também seja um ano onde a gente se firme cada vez mais na devoção, na intimidade, na comunhão com o Senhor. E também no desejo de abençoar outras pessoas. E que também 2019 seja um ano de decisões boas, de acordo com a vontade do Senhor. Que isso seja a nossa força maior. Muito mais do que falar aquilo que a gente quer fazer e conquistar durante o ano. Mas que a gente tenha pautado em nossas vidas. Que as decisões devem ser primeiramente pensando no Senhor, no Teu reino, pensando no próximo e por último em nós. Obrigado por esta noite, Senhor. Leva-nos em paz agora para nossas casas. E eu te peço que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que esses 3 Ds, a dificuldade, a devoção e a decisão, sejam a força que nos ajude, Deus, a agir no próximo ano e a reagir também no próximo ano. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus.
Amém e amém.